Vai mais uma aí. Tem mais uma aqui. Sérgio, quais os desafios que você encontrou para desenvolver os projetos de animação? Bom, essa história da animação é que é assim, eu sou casado com a Silvia Prado, que é dona de uma produtora de animação há mais de 25 anos. Inclusive, ela foi o que eu chamo do diferencial competitivo positivo que eu tive quando eu montei a produtora, porque ela é produtora executiva, então ela me fez evitar muito tropeço nessa carreira de produtora audiovisual. Normalmente o problema da animação, a menos que você esteja a serviço da publicidade, por exemplo, né, onde um patrocinador te contrata para produzir uma animação, alguma coisa assim, é uma coisa que nasceu há pouco tempo no Brasil. Eu me lembro que há uns 16, 18 anos atrás, a Silvia foi para o Canadá com um grupo de produtores de animação, porque o Canadá era uma referência nessa área para animação de entretenimento. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade é o financiamento da obra. Porque como a animação para entretenimento ela não tem um objetivo comercial a não ser o licenciamento, e o licenciamento ele só acontece se o desenho é um sucesso, você tem que produzir numa ideia que você acredita, numa série, num curta, num longa, não importa, e é um custo muito alto. E a hora que ele fica pronto é que você vai para os eventos internacionais para vender para os outros países e tal, e aí você fala, puxa, deu certo. Uhum. Mas muitas vezes deu água, e aí você tem aquele investimento a fundo perdido. Uhum. Nesse sentido, que eu acho que as leis de incentivo de produção audiovisual, seja em animação, seja em live action, são muito importantes, porque elas formam um mercado que existe, né, por conta desse incentivo. Então, hoje o Brasil tem se destacado nessa área de produção de animação com vários projetos por conta de ter recebido um incentivo, seja federal, seja estadual, municipal, para essa produção. Uhum. E hoje está decolando de maneira mais sustentável, vamos dizer assim. Mas tu trabalhou com animação na publicidade por alguns trabalhos? Era muito comum na publicidade você ter o que a gente chama do pack shot, né, que é o final da propaganda ser um desenho animado. Uhum. Então, um exemplo clássico, pode falar marca? Claro. Aqui, não. Uhum. Você pega lá o Kellogg's, né? Então tinha lá o Tony Tiger, você pega o Bom de Boca. Eram personagens que, em animação, que ajudavam a vender um conceito, uma ideia de um produto. Então você tinha o filme e no final tinha esse pack shot animado, vamos dizer assim, quando não era o comercial inteiro animado. Uhum. Então a gente trabalhou muito com isso na época de publicidade, a Silvia trabalhou nisso. Hoje a gente não faz mais, eu diria, sabe? Eu acho que não me lembro da última vez que a gente fez alguma coisa comercial assim. Normalmente a gente trabalha agora, a gente fez séries, por exemplo, a gente fez uma série em parceria com o autor, o Ari Nicolosi, chamada Zica e os Camaleões. Foi uma série que ela começou com um aporte de incentivo, foi para a TV Brasil, foi para a TV Cultura, foi para a Nickelodeon, aí foi para 20 países da América Latina. Uhum. Então, era uma série com 20 e poucos episódios, de 11 minutos, e era um custo altíssimo, né? Então a gente conseguiu viabilizar. Aí teve algum licenciamento, teve uma série de outras ações que a gente fez. Uhum. Então é isso, assim. Eu acho que o maior problema da produção de animação, quando você tem uma estrutura competente, é o financiamento da obra. É sempre um risco, então, trabalhar com animação, porque é muito demorado, muito caro, e tu não sabe se vai dar certo no final. É isso, né? Eu tenho uma história triste nisso. Logo que eu vendi minha participação na agência e montei a produtora, e eu tinha já essa parceria com a minha mulher que tinha a produtora de animação, tinha um animador lá, um criador que tinha um personagem, e a gente falou, vamos fazer uma série com esse personagem e tal. E aí fizemos 6 episódios e tal, eu negociei com a televisão, mas eu estava saindo do mercado publicitário, então eu ainda era muito conhecido nas emissoras de televisão, enfim, até para licenciamento, a gente licenciou o personagem com uma marca da Estrela, com a ReHap, essa coisa toda. Só que assim, eu saí entusiasmado, estava com dinheiro, eu banquei do bolso a série, falei, não, eu banco a produção, depois a gente recupera e tal. Até hoje eu não recuperei o dinheiro que eu investi naquela produção. O que era isso, anos 2000? Era um personagem chamado Sapo Chulé, baseado naquela música do sapo que não lava o pé e tal.
que era um personagem que já tinha existido em história em quadrinho, ele tinha cara de que poderia dar certo. Né? Mas qual foi o ano que tu entrou na publicidade? Anos 90? O que era? 80? Cara, foram os anos 70. 70? 70. Eu sou da idade da publicidade da Pedra Lascada. E quando é que começou a entrar a animação? Não, já tinha. Imagina. Já tinha nos anos 70? Mas como é que se fazia animação nessa época? Era na mão. Não tinha esses softwares todos. Os bons animadores desenhavam o chamado quadro a quadro na mão, eram os acetatos. Então tinha uma mesa lá que o cara desenhava o boneco olhando para cá, olhando para cá, olhando para cá, olhando para cá. Depois ia passando os acetatos e fazia animação. Aí depois filmava, passando, como é que se transformava numa animação? Você filmava quadro a quadro, como se fosse um stop motion, vamos dizer assim. Tira uma foto, troca o acetato, troca a foto. Na hora que você põe 24 fotos por segundo, você tem um movimento. E valia a pena ter animação nas propagandas nessa época? Era tão trabalhoso ter propaganda sempre foi um negócio que mexeu com muito dinheiro. Então eram os grandes anunciantes que faziam. Um exemplo que eu dei, Kellogg's, por exemplo, né? Um dos maiores fabricantes aí de alimentos e tal. Então, assim, valia a pena, assim, a agência, o fabricante ganhava dinheiro, a agência ganhava dinheiro, o produtor de animação ganhava dinheiro, a emissora de televisão, todo mundo ganhava dinheiro com aquele desenho de 30 segundos. E tu acha que tinha mais espaço para criatividade na publicidade nessa época, anos 70, 80, 90? Não, eu acho que isso é um saudosismo. O que eu acho é que, assim, a publicidade, como tudo, ela foi evoluindo. E ela teve o que se chama dos anos dourados, né? Nos anos 60 nos Estados Unidos, 70 no Brasil, onde se romperam os paradigmas do que era propaganda. Né? Se você não vai lembrar que você era criança, se já fosse nascido, mas você tinha a garota propaganda, que pegava o produto e falava, este é o novo sabonete e tal, não sei o quê. Isso era um padrão de propaganda do horário nobre. E aí os criativos começaram, vamos fazer isso diferente. Aí começaram a vir as ideias, enfim, as produções elaboradas, ou às vezes nem tão elaboradas, mas muito criativas e tal. Então teve um boom que transformou, né, a propaganda, e no Brasil particularmente, alguns publicitários puxaram essa bandeira. Começamos a ganhar muito prêmio em festivais internacionais de publicidade e tal. Então, quando se fala que a propaganda não é mais criativa, se você pegar o volume de propaganda que é produzido hoje, até por causa das plataformas aí de redes sociais, essa coisa toda, o que você escreve num festival, né, você fala, tem 1 milhão de propagandas acontecendo hoje, você bota 100 no festival, que é o que há de melhor, você vai dizer, puxa, a propaganda é muito criativa. Né? É que tem muita porcaria no meio disso. Teve alguma que tu participou que ficou na memória da cultura nacional, que a gente lembra até hoje? Eu tenho vergonha. Por quê? Por quê? Porque são produtos de consumo. Por exemplo, eu trabalhei muito com um negócio, cara, você vai me encabular. Chamava-se Galinha Azul, que era um caldo Maggi, o caldo que tinha a galinha azul, que era um sucesso absoluto. E era uma galinha animada, que fazia parte da embalagem e tal. E foram campanhas tão grandes na época, pra você ter uma ideia. Teve uma novela que tinha um concurso, Quem Matou Odete Roitman. Você lembra dessa história? Ouviu falar dessa história? Ouvi falar. Então, essa novela, ela tinha patrocínio do caldo Maggi, né, da Galinha Azul. E no último dia da novela foi feito um sorteio para as pessoas que mandaram carta e tal. Nem me lembro bem da história e tal. Mas foi uma loucura. Assim, o estúdio não cabia o volume de cartas que tinha. Enfim, era um absurdo aquilo. Agora, era um caldo de galinha, né? Então, por isso que eu falei que você vai me cabular, não é porque eu tenho vergonha de ter feito aquilo. Né? Mas você vê, a gente hoje faz um documentário discutindo a questão do desperdício de alimento e tal. E naquela época, o grande vitrine do meu trabalho era uma galinha azul. Que virava um caldo depois. Que virava um caldo. Pelo menos dava um caldo. Né? Mas assim, nessa época, quando uma propaganda viralizava, não existe essa palavra na época, né? Mas quando ela virava
parte da cultura, virava um elemento pop. Vocês sentiam muita alegria? É como se tivesse uma música muito famosa tocando, né? Sim, como é que era a sensação de emplacar uma propaganda? Eu não fui um cara de grandes hits assim, tá? Eu era um publicitário mediano, eu diria. Limpinho, mas mediano. Mas você tem, né? Se citar Nizam Guanais, Washington Oliveto, Marcelo Serpa, Celso Loduca, que são pessoas que vamos dizer, são contemporâneos, né? Eles fizeram coisas espetaculares, que passava no horário nobre, no dia seguinte você estava cantando jingle, você estava imitando o personagem, né? Enfim, você tem coisas como o Garoto da Bombril, que ficou 30 anos no ar, né? E as pessoas esperavam, saiu uma campanha nova, né? Um comercial novo, né? Enfim, e ela tem isso, né? Ela tem um investimento alto, ela tem uma massificação, e quando ela é criativa, ela é matadora. Eu acho que o grande desafio era porque eu acho que as pessoas não querem ver propaganda, né? Elas pulam, na hora do intervalo da televisão elas saem, elas não querem ver. O grande objetivo era criar algo que faça o cara ficar na frente da TV naquele momento. Isso era uma coisa que se falava na agência. E na época da propaganda mais criativa, as pessoas não tinham esse sentimento de que eu não quero ver propaganda. As pessoas no dia seguinte no escritório falavam: você viu aquela propaganda do banco tal ou do produto Y e tal? Assim, virava comentário, assunto de roda de conversa na vida das pessoas. Que o problema é assim, a má qualidade com muito volume, ela gera esse dissabor, né? De você olhar e falar, de novo, esse cara falando isso, esse cara gritando, né? Tem gente que acha que o volume alto chama atenção, enfim, né? Então, eu acho que o problema não é falta de criatividade. Eu acho que o problema, como tudo, dentro disso que a gente está falando, é volume, né? Tem muita oferta, muito assunto, as pessoas tentam se destacar e às vezes caem para o ridículo, ou caem para o sem graça, erram a mão, né? Hoje a gente está com essas questões do politicamente correto, então de vez em quando alguém derrapa na curva e fala besteira, enfim.